A ninféia, junto com a flor de lótus e a vitória régia, são joias do mundo aquático, simbólicas nos tempos antigos e modernos. Elas são celebradas por sua beleza, imortalizadas na arte e na religião. Muitas delas são fáceis de cultivar e recompensam o jardineiro com flores perfumadas e suntuosas de junho a outubro. Ambas as plantas são melhores cultivadas na primavera. As ninféias normalmente têm uma taxa de crescimento mais rápida do que a flor de lótus, que são notoriamente mais lentas para começar a crescer e precisam de calor e muito sol para florescer. Embora a maioria das ninféias sejam cultivadas ao ar livre, é possível cultivar pequenas variedades desta planta em recipientes internos. O segredo do sucesso é fornecer muita luz e uma quantidade o suficiente de água, bem como manter a água relativamente limpa para o seu bem e para o da planta. Ela também não é uma planta tóxica. Existem duas divisões principais de ninféias. Elas são as resistentes e tropicais. Ninféias resistentes sobreviverão aos invernos se forem plantadas abaixo da linha de congelamento, em um elemento aquático, enquanto as ninféias tropicais precisam ser armazenadas durante o inverno ou tratadas como anuais. Além da resistência ao frio, as ninféias tropicais diferem das ninféias resistentes de várias maneiras. Ninféias tropicais podem ter flores maiores, elas têm caules mais longos que seguram a flor mais acima da superfície da água. Já ninféias tropicais têm uma ampla variedade de cores, incluindo azuis e roxos. As ninféias resistentes vêm apenas em tons de amarelo, vermelho, branco, rosa e laranja pastel. Elas são mais perfumadas. Existem variedades de floração diurna e noturna de ninféias resistentes que florescem apenas durante o dia. Ela cresce bem em lagos, lagoas, pântanos e outros corpos de água parados, mas você pode cultivar ela em grandes recipientes de plástico ou cestos projetados especificamente para plantas aquáticas. Se necessário, você pode forrar as cestas com estopa para que a terra não caia pelas rachaduras. Várias folhas de jornal também podem ser colocadas no fundo do recipiente, com o mesmo propósito. Pesquise o tamanho final de sua planta antes de comprá-la. Uma ninféia pode se propagar em mais de 2 metros de diâmetro, mas ela não vai prosperar em uma pequena banheira. Existem muitas opções disponíveis no mercado e de todas cores e tamanhos. Certifique-se que sua ninféia receba luz solar o suficiente por pelo menos 4 horas, mas de preferência 6 horas ou mais. Sempre use solos superficiais livres de herbicidas e pesticidas. Não use terra para vasos que contenham elementos que podem flutuar. Os recipientes devem ser grandes o suficientes para permitir que o rizoma se espalhe. Como os rizomas se arrastam pela superfície do solo, um vaso mais largo é preferível ao mais fundo. Alcance um equilíbrio entre as plantas e a área da superfície do tanque. As plantas devem cobrir aproximadamente 65% da área da superfície. Também preste atenção à profundidade quando estiver plantando suas plantas aquáticas. Com novas plantações, coloque inicialmente o vaso logo abaixo da superfície, conforme a planta cresce. Uma vez que a planta está estabelecida, o vaso pode permanecer na profundidade desejada. Plantar muito alto fará com que as plantas resistentes congelem no inverno. Muito baixa impedirá que as plantas jovens recebam luz solar suficiente. A ninféia prefere ser plantada não a menos que 1,20 m e não mais que 50 cm.
A ninféia resistente e seus rizomas tuberosos não congelam, pois são resistentes. Plante ela em recipiente de forma que a linha do solo fique abaixo da marca de congelamento. No caso, se você cultivar flores de lótus, elas demorarão para surgir na primavera, pois preferem um tempo quente e começarão a crescer quando a temperatura da água passar de 20 graus Celsius. As ninféias podem se adaptar a ambientes poluídos e auxiliar na recuperação da ecologia aquática. Elas também podem ser armazenadas durante o inverno, retirando a planta do recipiente e armazenando o rizoma em um saco plástico cheio de areia úmida ou uma mistura de areia úmida e musgo de turfa a 10 a 12 graus Celsius. Fertilize suas plantas com comprimidos que você pressiona no solo ao redor da planta. Não fertilize diretamente na água, pois você alterará o pH da água e prejudicará plantas e peixes. Fertilize as plantas uma vez por mês. As ninféias tropicais se alimentam muito mais e devem ser fertilizadas generosamente ao longo da estação de crescimento. As instruções de plantio variam para ninféias tropicais e resistentes. As ninféias tropicais devem ser plantadas exatamente como as plantas anuais. Coloque-as no centro de um recipiente e deixe a copa da planta descansar um pouco acima da superfície do solo. Com as ninféias resistentes, plante o rizoma em um ângulo de 45 graus, com a ponta crescente posicionada em uma direção ao meio do vaso, descansando pouco acima do nível do solo. Cubra o solo com cascalho e uma fina camada de areia. Tenha muito cuidado para não danificar ela ou os canais que se estendem a partir de suas raízes. Adicione água até que o solo fique saturado de lama, sem formar poças. Cada flor da ninféia dura de 3 a 5 dias. Elas abrem durante o dia e fecham à noite, a menos que sejam noturnas. Assim que a flor estiver pronta, ela afundará lentamente na água. As vagens das sementes se formam e as sementes maduras caem no solo abaixo. A produção de sementes é cara para a planta. Para garantir muitas flores, corte as flores que morrem à medida que afundam abaixo da superfície. É possível cultivar ninféias em recipientes de até 30 centímetros de largura por pelo menos 23 centímetros de profundidade. Você pode utilizar um pote ou até mesmo um pequeno aquário. Este método funciona melhor com variedades anãs muito pequenas. Comece com uma mistura de plantio à base de solo projetada para o uso em aquários. Enxague a mistura em água corrente para remover a sujeira solta. Mistura no recipiente e plante a ninféia seguindo as instruções de plantio. Aqui, encha cuidadosamente o recipiente com água até uma profundidade de cerca de 50 centímetros. Coloque o recipiente onde a ninféia possa receber por pelo menos 4 horas de sol por dia, ou completamente com uma lâmpada de cultivo, eficiente conforme necessário. Se a planta não florescer, provavelmente não está recebendo luz suficiente. Adicione água conforme o necessário para manter o nível de água original. Na primavera e no verão, fertilizar com uma pequena quantidade de fertilizante líquido para plantas aquáticas a cada 2 semanas. Siga as recomendações do produto para a quantidade certa e para que ela possa crescer saudável. A ninféia também é um vegetal com usos medicinais. Ela é considerada antisséptica, adstringente, antidiarreica, calmante, emoliente, assim como sedativa e mucilacinógena. Este vídeo foi sobre esta bela e exótica flor, a ninféia.